Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma etapa da disciplina de tubulações e conexões. Já falamos sobre confecção de tubulações, cuidados a tomar, importância do item, né? Hoje nós vamos falar alguma coisa sobre identificação e manutenção. Como havia falado anteriormente, é importante que a gente consiga, ao olhar para uma tubulação, depois de abrir a aeronave, tirar o piso, ou seja lá, abrir uma porta, uma tampa de acesso, a gente vê um tubo passando, né? Aquele tubinho metálico, e fica a dúvida, o que tem dentro desse tubo, né? Isso, se tivesse esse questionamento, se não houvesse identificação da tubulação, seria um sério problema para a manutenção, né? Quando o avião é pequeno, né, avião teco-teco, como se chama, né, a coisa fica mais fácil, é tudo mais próximo. Você fala com seu colega de manutenção que está próximo, não precisa nem gritar. Agora imagine uma aeronave do tamanho de um Airbus A380, um Boeing 747, né, uma aeronave de grande porte, né? E você fazendo uma manutenção na cauda da aeronave, tendo que falar com seu colega lá na frente na cabine, e você não consegue identificar a tubulação, né? Você tem que identificar e conversar com o seu colega para trocar uma informação a respeito da tubulação. Você ia ter que perguntar, vem cá, qual é a tubulação que você está mexendo agora? É essa? É aquela, né? Enfim, então se você tem uma identificação na própria tubulação, você já sabe onde mexer, qual é o líquido que está passando lá dentro, o fluido, né? E a preocupação que você deve ter em relação àquela instalação. Quando se fala em fluido, né? Líquido ou gás. Perfeito? Vamos lá. Identificação das tubulações. Bom, pessoal, vocês percebam aqui que temos tubulações de liga de alumínio, né? Cada qual utilizado em determinada situação, né? Cada qual utilizado numa determinada condição, para um determinado sistema, e isso vocês podem ver perfeitamente identificado na apostila de vocês, tá? Mas nós vamos aqui nos ater à questão da identificação da tubulação. Nós temos aí a cor branca, identificando a liga 1100, né? Verde, a 3003, 2014 cinza, 2024 vermelho, 5052 púrpura, 6053 preto, né? 6061 azul e amarelo e 7075 marrom e amarelo. Interessante notar que a identificação azul e amarelo em etiqueta equivale à tubulação onde passa fluido hidráulico, né? Para que serve isso? Porque, assim como eu falei para vocês, né, eu consigo identificar que tipo de alumínio está sendo utilizado naquele sistema, para que eu possa substituir uma tubulação por outra da mesma qualidade, né, do mesmo tipo. Como eu falei para vocês já também anteriormente, se você colocar uma liga de alumínio, você olha para o alumínio, pô, alumínio é tudo igual, né? A cor, pô, se a cor é alumínio, ótimo, legal, né? Mas qual é a liga que tem ali, né? Qual é a, a densidade que tem ali? Qual é a resistência que tem ali? Qual é a maleabilidade, a flexibilidade daquele tubo, né? Uh, eu preciso saber disso, porque eu não posso colocar um tubo com uma parede mais fina, né? Que existe diferença de grossura de parede, uma parede mais fina no lugar de um tubo onde deveria haver uma parede mais grossa, né? E para isso existe a identificação da liga de alumínio, né? Do tubo, para que visualmente eu consiga enxergar isso, porque eu não tenho instrumentos, né? E outra, visualmente, a diferença às vezes a diferença pode ser considerada pequena, para que eu consiga, no olhômetro, como se diz na gíria, né, olhar para a tubulação e dizer, poxa, essa aí é a 1100 e essa aí é a 3003. Não tem como, né? Então a gente pega a cor, né, através da cor, a gente consegue identificar qual é a tubulação de alumínio mais adequada, correta, exata, precisa para aquela situação, tá? Você substitui uma pela outra, por assim dizer, no começo pode até dar certo, depende do sistema, tá? Mas ao longo do tempo vai dar problema, vai gerar uma pane, pode ser uma pane muito séria,
Principalmente, como eu falei para vocês, no começo pode dar certo, mas na tubulação não é uma coisa corriqueira de se mexer, como é, por exemplo, trocar um componente, né? um, um VHF, um rádio de comunicação, né? Tira uma caixa preta e bota outra, né? A tubulação fica escondida. Então você colocou, opa, deu certo, que beleza. E, fiz o gato lá e deu certo, né? Vou botar o assoalho aqui, ninguém vai ver, né? Ótimo, ninguém vai ver, né? Mas com o tempo aquilo ali vai gerar um problema sério. Não necessariamente para você, porque você não vai estar a bordo, né? Mas quem é o especialista em manutenção, quem é o técnico em manutenção, que vai fazer uma covardia dessa, não é verdade? As pessoas que estão lá dentro confiando no seu trabalho e você querendo fazer uma adaptação, um gato, né, utilizando uma tubulação com outra numeração, que não aquela adequada, projetada, que está escrito no manual, para que você possa usar o componente certo. O manual é a Bíblia do técnico em manutenção. Tá? Tudo escrito lá, não precisa nem pensar, até o como fazer está lá escrito, né? Nós estamos sempre salvaguardados pelos manuais de manutenção. Basta que você siga aquilo que foi dito pelo fabricante, né? Que você está amparado, né? Faça o que está escrito e faça de maneira correta, né? Faça com esmero, com cuidado, com atenção, com dedicação. Perfeito? Vamos lá. Nós podemos ver que existem vários desenhos e cores, né? E para o camarada não ter dúvida nenhuma, né, ainda vem escrito em cima o que significa. Por que todas essas opções? Poxa, se eu tenho código de cores de desenho, eu não preciso escrever. Mas se eu escrever, eu não preciso de código de cores e desenho, na verdade. Mas se você observar, isso acontece por quê? Porque você tem várias opções de bater o olho e identificar para que serve aquela tubulação. Perfeito? Então ali, por exemplo, fuel é combustível, né? Pode é só escrever comb, né? Combustível, ou só pintar de vermelho, que eu sei que é combustível, ou só colocar estrela de 4 pontos, que eu sei que é combustível. Nós vamos colocar os três porque a garantia vai estar estabelecida, não é verdade? Então, você pode observar, ó, o gás comprimido, né? Poxa, é cor muito semelhante de um e outro. Opa, já fiz besteira de novo, tá? Ar, refrigeração. Interessante perceber que as cores, elas não estão lá de graça, né? Não estão lá porque alguém pensou em botar, achou bonito vermelho, achou bonito azul. Não, as cores, elas provocam sensações na gente, né? Então, quando você entra quando você entrasse numa sala, aquela sala fosse pintada toda de vermelho, iria provocar calor. Se você entrasse numa sala de uma casa e ela fosse as paredes todas pintadas de preto, né? Já pensou isso? Ia parecer uma caverna, né? Aquela coisa escura ia provocar um ambiente depressivo, na verdade, um ambiente triste, né? Azul, verde, são cores tranquilas, na verdade. Então, para coisas mais sérias, utiliza-se para coisas que necessitem nosso despertar da atenção, nós utilizamos a cor vermelha. Para aquelas coisas que pode ver com calma, né? A gente usa a cor azul. Isso, inclusive, acontece no painel de alarmes da aviação moderna, né? Quando acontece alguma coisa no avião, mas vamos dizer assim, não causa problemas, é só para dar uma dica, um toque no piloto, ela aparece escrita em azul, né? O cara, por exemplo, liga o ar-condicionado, ele avisa, ó, você ligou o ar-condicionado, tá bom? É isso que você quer? Pronto, só para dar o toque, né? Agora, quando acende alguma coisa escrita no painel, estou falando do painel de cristal líquido, o LCD, né, o Glass Cockpit, quando acende uma coisa amarela, vem escrita amarela, significa, ó, isso aqui não vai te prejudicar agora, mas fica ligado que daqui a pouco isso aqui pode dar problema. Toma uma atitude ao longo do tempo aí, há tempo, né? Para que não vire um problema. E o vermelho está avisando, ó, já temos um problema, se vira nos 30 para resolver esse problema, tá bom? Então a cor é uma coisa muito importante pela reação que ela desperta nas pessoas, perfeito? Aqui, ó, lubrificação amarela. Veja aqui o hidráulico, que eu falei para vocês, amarelo com azul. Pô, amarelo com azul, eu sei que é hidráulico, ainda vem escrito hydraulic aqui em cima, dizendo que é líquido, fluido de hidráulico. Qual é a preocupação que eu tenho que ter com o hidráulico? A preocupação que eu tenho que ter é que fluido hidráulico normalmente é utilizado para auxiliar comandos de voo, para
baixar trens de pouso. Então, normalmente, dificilmente não ocorre isso. A pressão hidráulica é uma pressão já um pouco mais elevada, né? E que oferece maiores riscos em caso de problema, certo? Aqui tem ar para instrumentos, né? Ar para instrumentos, interessante isso. Poxa, mas ar é ar não faz diferença. Faz. Nós temos um dispositivo chamado de teste anemométrico, que serve para testar os instrumentos de voo da aeronave, velocímetro, altímetro, indicador de razão de subida, né, o climb, e todos eles são você colocar uma pressãozinha de ar dentro da linha para saber se não tem vazamento e para ver se o instrumento está indicando as coisas de forma adequada. Porque se você tiver um problema de dados do ar, num velocímetro, o que você vai ter? Uma velocidade indicada errada. E velocidade no avião é tudo, né? Eu preciso de uma velocidade adequada para que ele se mantenha em voo. Já imaginou, né? Você, é só um tubinho de ar, não vai fazer a menor diferença. Faz, derruba o avião e, por consequência, né, gera sinistros. Então, falou, se percebe, né? Identificar uma tubulação, o cuidado que temos que ter com tubulações. É só um caninho? É só um caninho, mas é um caninho que faz um estrago danado quando não é bem identificado, quando não é bem trabalhado, quando não é tratado com carinho. Vamos lá. Temos aí, então, outros tipos de hidráulica, sistema de degelo, ar-condicionado, né? E a nossa famosa caveirinha, né? Onde tem uma caveirinha, significa, ó, isso aqui, mexeu aqui, muito arriscado de você se machucar. Perfeito? Vamos dizer assim, quer dizer que está escrito lá, eu não preciso decorar, né? Não preciso decorar as cores, o que significa cada cor. Pessoal, o fato de estar escrito lá não significa que você não precisa memorizar. É importante você conhecer os códigos de cores que estão escritos nos manuais das aeronaves, tá? De manutenção das aeronaves, né? Mas então eu vou consultar o manual e vou saber o que significa aquela cor amarelo com azul. Eu não preciso nem me preocupar com isso. Acontece que quando você entra dentro de uma caverna de um avião, você vê uma tubulação, precisa identificá-la, você vai sair de lá para identificar. Então é interessante que vocês memorizem as cores, tá? E confrontem com os manuais de manutenção das aeronaves nas quais vocês vão trabalhar. Perfeito? Vamos lá. Duas formas de identificar uma tubulação. Uma é com etiqueta, né? E a outra é com fita colada. Observe, né? Fuel é combustível. Combustível pega fogo, né? Pô, interessante. Então, para quê? Aqui, ó, cor da etiqueta era para ser um pouquinho mais avermelhado, né? Saiu mais pro marronzinho aqui, né? Vamos lá. Tem a cor, tem o escrito, tem o símbolo e mesmo assim coloca lá flammable, né? Inflamável. Por que isso? Porque se essa etiqueta descolar, tem essa aqui. Se essa aqui descolar, tem essa aqui. Se descolar as duas é porque o serviço foi mal feito, né? Aí você vai ter que procurar ao longo da linha outras etiquetas, né? Porque sempre vai ter uma etiqueta de espaço em espaço, né? Para que você possa identificar aquela tubulação. Perfeito? Então, poxa, tem tudo para chamar a sua atenção, né? Você pode ter ela colada diretamente, sim, ou com a etiqueta dessa natureza. Normalmente essas etiquetas laterais aqui com presilhas, vamos dizer assim, elas não são tão boas quanto essas aqui, porque a presilha resseca, quebra, né? Mas enfim, ela suporta mais do que se você tiver uma dessa quando submetida ao calor, né? Entre aspas, o durex, né? A fita adesiva, ela costuma soltar quando submetida às intempéries, calor, temperatura, poeira, né, acaba descolando. Enquanto que essa etiqueta aqui é um pouco mais firme nessas situações. Mas às vezes a questão do espaço acaba tirando de você a oportunidade de utilizar essa etiqueta aqui presa na lateral da tubulação, tá? Vamos lá, quanto à manutenção, pessoal. Manutenção, o que eu tenho que fazer, né? Então aqui você depara, você entra embaixo de um trem de pouso. Isso aqui é um alojamento de trem de pouso de uma aeronave menor, né? Está sem o trem de pouso, né? Para mexer no sistema, fazer a manutenção, limpeza, etc. E o técnico entra dentro na série de trem de pouso, enxerga esse monte de tubo aqui. E agora, quem é quem, né? Quando se estuda o sistema, né, quando se estuda a aeronave onde a gente vai trabalhar,
a gente acaba aprendendo que tem quais as instalações que tem em cada nacelle do trem de pouso, né? No alojamento do trem de pouso. Então a gente entra num alojamento desse, já sai identificando tudo, né? Se tem etiqueta, se não tem, né? Se caiu a etiqueta, se precisa ser identificado. Aqui, esse aqui é de identificação, tá vendo? Ah, mas não vi nada pendurado ali, mas tá aqui, ó, a etiquetazinha amarrada, perfeitamente identificando do que se trata aquele fio, aquele tubo. Às vezes uma tubulação fica parecida com uma cablagem, né? Porque a escuridão não nos permite identificar. Então é muito importante a atenção ao trabalhar num lugar desse, tá? Para não chegar batendo cabeça. Olha que coisa bacana, né? Aqui nós temos um cilindro atuador de trem de pouso. Isso aqui é um alojamento de trem de pouso também, né? E nós temos a tubulação, né? Por que essa tubulação aqui, apesar de acionar hidraulicamente o trem de pouso, ela é flexível? Então, cara, como eu falei para vocês, né, a adequação do uso de cada coisa no seu lugar é importante, né? O trem de pouso se movimenta e eu preciso de uma continuidade de pressão hidráulica, né? Como é que eu vou fazer isso se a tubulação é rígida, né? Ele não vai se movimentar junto com o trem de pouso, então eu preciso colocar lá uma tubulação maleável. Observe que essa tubulação não é de borracha, né? Não é plástica, ela tem uma malha de metal segurando toda a estrutura dela, né? Você pode ter o interior dela de material flexível, né? Como o Teflon, mas a parte externa dele tem que ter uma malha de aço para quê? Ajudar aquela borracha, aquele Teflon, aquela tubulação que está lá dentro da malha de aço, a segurar a pressão, né? Porque os tubos de borracha, eles costumam, igual câmara de ar, né? De pneu, ela incha, né? E se você não tiver nada segurando, eu iria ter 3.000 PSI de pressão hidráulica aí, para baixar o trem de pouso, aquele tubo ia inchar igual um balão, não é verdade? Se tiver boa resistência, aguenta. Mas ele o tubo de borracha não tem, ou de Teflon não tem essa capacidade de segurar essa pressão, não. Tá? Aqui nós estamos com uma pane do trem de pouso, né? Veja um defeito aqui, porque o atuador trabalhou e o trem de pouso acabou forçando o sistema e gerou um problema estrutural, tá? Aqui, ó, tá vendo? Para vocês perceberem como esses sistemas sofrem, como esses sistemas trabalham, né? O esforço mecânico aplicado a essas alavancas, a essas hastes, tranquilo? Tá? E vocês podem perceber aqui o nipple, né? Que é onde você vai encaixar a tubulação, e o encaixe que tem que ser perfeito. Perfeito? Tranquilo? Ó, tá? Tubulação, nipple está aqui dentro, né? Conector e, aliás, a flange, desculpa, a flange está aqui dentro, e aí você tem o nipple aqui para receber essa conexão, tá? Vejam, a cor aqui também é importante, tá? Tranquilo? Aqui. Aqui vocês estão vendo essa linha de fé, né? Para que serve essa linha de fé? Já ouviram falar em linha de fé? Linha de fé é um esmalte, uma pintura que você passa na própria porca para ter certeza que ela não desapertou, né? Porque se ela desapertar, ela vai correr e vai rachar essa tinta aqui, e eu vou poder visualizar que o parafuso, a porca, por assim dizer, correu, né? Isso é muito usado em parafusos sensíveis, vamos dizer assim, partes críticas da aeronave. Por exemplo, porca que prende asa de avião, você passa lá uma linha de fé, uma pinturinha dessa. Por quê? O avião passa uma nuvem feia, balança pra caramba, torce e retorce, como se diz, não cai, pousa placado, né, faz um pouso meio brusco, e aí você tem uma inspeção de pouso brusco. Você vai lá na raiz da asa, né, vê se as porcas que prendem a asa quebraram essa tinta, correram, né? Então você sabe que se aquele parafuso correu, o sobreesforço dentro da fixação, né, da bucha de fixação do parafuso da asa, trabalhou, né? Quando trabalhou, significa que vai ter que ser feito um reajuste, uma manutenção de recolocação dessas buchas de fixação do parafuso da asa, tá? Faz uma foto, opa, aqui você já percebe a etiqueta de identificação amarelo e azul, né? A tradicional etiqueta de identificação de
fluido hidráulico. Tá? E para que vocês não digam que eu estou falando abobrinha, né? Vazamento da tubulação hidráulica. Isso aí é um Boeing 707. Este Boeing 707 teve um roçamento de braçadeira de fixação. Por quê? Ah, só uma braçadeira. Pô, a braçadeira quebrou, eu vou soltar. Não precisa botar outro lugar só para segurar o tubo, né? O tubo é rígido. Pessoal, braçadeiras, fixações de tubulação nas paredes da aeronave são extremamente importantes. Elas não estão lá de graça, né? Ah, tem 4, faltou uma. Ah, essa uma não vai fazer diferença. Vai. Porque se ela está lá, é para que a tubulação não vibre, né? Não entre ressonância naquele ponto. Aí você não coloca essa braçadeira onde deveria estar, sobra as outras 3, mas naquele lugar onde essa braçadeira está faltando, vai ficar vibrando, né? E vocês sabem que o parafuso, né, arame, quando balança, né, ele acaba criando uma área de calor, de fragilidade e rompe a tubulação, né? Então aqui, por exemplo, uma braçadeira mal apertada ficou roçando na tubulação até que essa tubulação furou. E quando furou, né, escoou todo o fluido hidráulico e não teve como baixar o trem de pouso. Ah, mas é só uma braçadeira. Mas vamos dizer assim, né, uma braçadeira de 1,99 derrubou um avião de milhões. Dá vontade de rir para não chorar, não é verdade? Tá? Então, muita atenção, muita atenção. Tá? Nesse nosso segundo bloco, era isso que nós tínhamos para tratar, né, de vermos as consequências, né, de uma má instalação, os cuidados a tomar e a importância da identificação das tubulações para fins de manutenção, para que a gente não se veja numa situação de enganado. Desculpe. Oxa, foi enganado, não sabia do que se tratava a tubulação. Está lá escrito, está lá identificado, e se não estiver, providencie identificação, tá? Tudo está nos manuais, leiam os manuais. Os manuais estão ali para que vocês aprendam mais ainda do que vocês estão buscando aqui com a gente, né? Estamos aqui à disposição de vocês. Satisfação de estar aqui com vocês e vamos encerrando por aqui nossa segunda etapa. Nós ainda temos mais 2. Já nos encontramos no nosso próximo evento, tá bom? Um abraço para vocês.